Bom dia, meus amigos! Bom dia, bom dia! Este aqui é uma nova possibilidade que eu trago para vocês. Uma playlist que eu criei especialmente para dar a vocês mais possibilidades de pensar em outras alternativas de conhecimento. E este é uma playlist mesmo que eu criei. Não vai ser ao vivo, em princípio, vai ser transmitido, vai ser gravado e depois vocês vão poder assistir a partir da 1h da tarde, horário de Portugal, 9h da manhã do Brasil. Assim, todos já começam o dia com um tema muito interessante e fresco, digamos assim, para dar um certo frescor logo no começo da manhã para todos, que é espiritualidades. E eu pensei, caramba, como é que eu vou começar? Vou chamar quem? Eu quero falar sobre espiritualidade. Eu vejo que muitos moduladores, terapeutas quantiônicos e tudo adoram falar sobre espiritualidade, e só que falta ali alguma coisa. Então, para dar aquela possibilidade de se questionarem, de questionarem aquilo mesmo que sabe, de colocar, acrescentar novas possibilidades para vocês, porque afinal de contas, quem está supostamente nas terapias quânticas deveria ter, em princípio, a mente aberta, aberta a possibilidades e saber que nós não somos donos da verdade. Logo, se você começa a abrir a sua mente a outras possibilidades, ainda mais pessoas que têm conhecimento de causa sobre determinados temas já de muitos anos, é uma boa, não é? Quem sabe? A ideia é, nada, no meu entendimento, não existem verdades absolutas. Existem pontos de vista. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês que seria a verdade mais absoluta e até mais libertadora do que qualquer uma que as pessoas possam dizer, independente de religião ou de crença. Eu acho que, ou melhor, eu tenho a certeza que é incomum a todos que o amor a si mesmo e ao próximo não há como discutir. Se você acredita ou não num Deus, num outro Deus, numa entidade ou não, em outras tantas possibilidades, isso é um ponto de vista, é uma verdade minha, sua, de outro, por aí fora. Mas um ponto comum, eu posso dizer que amor a si mesmo e ao próximo não tem como questionar. E aí eu pensei, bom, o que a gente vai falar? Muita gente fala assim, sobre milagres. E aí eu conversei com eles, conversei com aquele. Aí eu pensei, já sei, vou chamar um amigo que eu conheci no Brasil, na casa espírita, onde eu frequentei e trabalhei também durante algum tempo, Casa de Bezerra de Menezes. Um beijo para os amigos da Casa de Bezerra de Menezes que depois vão assistir. Tudo de bom, grande abraço fraterno, de luz, do Mário. E assim eu pensei. Conversando com esse amigo, chegamos a um tema muito interessante, que é a cultura do milagre no século XXI, à luz do espiritismo. Esse amigo, ele tenho muita consideração por ele, pelo conhecimento, pela seriedade que ele leva ao tema do espiritismo, na ótica do Kardec. Mas eu vou chamá-lo já para ele também dar uma palavrinha, se apresentar, falar algumas, dar a introdução do que é, afinal. Porque, afinal de contas, é como quando alguém fala sobre modulação quântica, a terapia quantiônica ou qualquer outro tipo de terapia, não adianta você, como você, por exemplo, vai falar sobre psicologia, você obrigatoriamente você vai falar sobre o Freud, não é? Tá certo? Ele é o pai da psicanálise, mas tudo começou com o Freud. Então, é necessário você falar, dar algumas definições do que é, e aí apresentar. Bom, essa é uma ideia, esse é o meu ponto de vista. Tem outros pontos de vista, não é? Então, assim, vou chamar o meu amigo
para vir aqui se apresentar e bater um papo conosco nessa manhã linda que começou já com um sol maravilhoso aqui em Portugal. E ele é o meu amigo Júlio Damasceno. Bom dia, Júlio. Seja bem-vindo. Bom, Mário. Bom dia aos amigos que nos ouvem. É uma satisfação participar desse primeiro encontro, né? Sobre espiritualidades. Agradecemos muito o convite, a honra. É uma alegria estar aqui com vocês e conversar um pouco, né? Pô, deixa eu só... e agora, às vezes acontece aqui umas coisas... Pronto. Ok, tá tudo certinho. Pronto. Então, assim, Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o meu convite para estrear esse novo espaço aqui que eu chamei espiritualidade, como eu estava falando. Eu senti essa necessidade. Perdeu o áudio. Desculpa. Depois você edita esse trechinho. Tá bom. Eu vou falar de novo, não tem problema. Então, assim, essa ideia surgiu porque eu estava ouvindo já há um bom tempo muitos colegas, amigos e tudo falarem sobre espiritualidade, só que como eu vivenciei na casa de Bezerra de Menezes uma espiritualidade ou espiritismo, segundo a doutrina do Kardec, eu tive uma noção. Então eu comecei a falar, peraí, tem alguma coisa aí que está faltando. Está incompleto isso. Que é aquela coisa, né? Eu acredito que não basta uma intenção, um pensamento, ou um equipamento, ou uma que chama-se a mesa quantiônica, que é basicamente um pedaço de papel com gráficos e tudo, que, não menosprezando aqui quem é da quantiônica, mas tem certas coisas que faltam, não é? Então, eu pensei junto com você, eu falei contigo, em vez de começar um tema mais polêmico, né, e mais assim, que vai pegar as pessoas assim do tipo, vai dar uma sacudida, vamos sacudir aos pouquinhos, né? Não se pode dar, às vezes, um choque com muita força. Mas eu pensei, milagre, né? E aí, acho que foi você mesmo que falou assim, um tema que é o milagre no século XXI, à luz do Espiritismo, para estrear abrir esse leque de opções. Só que aquilo como a gente estava conversando ali nos bastidores, espiritismo kardecista, kardeciano, Kardec, não é? Tem aí umas confusões, digamos assim. Então, Júlio, antes de você dar alguns esclarecimentos, o que é cada coisa, é espiritismo, kardecismo, não é, como é que é isso? Se apresente, por favor. Quem é você? Como você chegou aqui? Por favor. Bem. Todo o seu palco. Obrigado. Então, bom dia a todos, mais uma vez. Meu nome é Júlio Damasceno, eu sou espírita já há 40 anos e tenho estudado com profundidade a doutrina, né? E publicado livros, publicado o site da Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, que fica no Rio de Janeiro, uma casa já tradicional lá na região, e feito muitas palestras no Brasil e no exterior sobre o tema. Então, eu sou jornalista, tenho mestrado em engenharia de produção, e o que eu ofereço, o que eu posso oferecer é compartilhar um pouco desse conhecimento acumulado ao longo desse tempo, com esses trabalhos, essas pesquisas, no sentido de possibilitar a quem nos ouve ter uma espécie de uma introdução sobre o tema, de tal forma depois poder se aprofundar, se for do seu interesse. Exato. Então, é o convite que nós fazemos nesse momento, e um tema que nos pareceu muito oportuno, muito feliz, numa época em que, depois de, digamos assim, deixar de lado a ideia do milagre mágico, religioso,
muitas vezes se adota ainda o milagre mágico científico. Então, nos Pois parece é. realmente oportuno abordar essa questão e tentar ajudar a esclarecê-la, né? Então, basicamente é isso. Estou colocando Agora, aqui, já entrando aí no tema proposto, pode falar. Kardec escreveu de 1857 a 1869. Escreveu durante 12 anos. Escreveu 5 obras principais, que constituem o que se chama da codificação kardeciana, porque ele não produziu nada dele no sentido de alguma elaboração própria, mas sempre se propôs a codificar, a organizar aquilo que os espíritos lhe ensinaram, e mais de 12 volumes da chamada Revista Espírita, uma publicação mensal que ele alimentou de 1858 até 1869 e que complementam, digamos assim, o seu trabalho. Kardec fez a primeira definição de espiritismo e cunhou essa palavra, que é uma variação de espiritualismo, em 1857. Quer dizer, a palavra espiritismo constitui um neologismo criado por ele. Ah, E em que sentido ele propôs a acepção, o significado dessa palavra? Espiritualista é todo aquele que acredita em qualquer coisa além da matéria. E espírita ou espiritista seria aquele que acredita na sobrevivência da alma enquanto individualidade pensante, com a preservação da sua individualidade e na possibilidade da sua comunicação com o mundo material. Então, essa foi a primeira definição que ele deu em 1857. E, pouco depois, com a publicação de uma obra que tem exatamente como tema o que é Espiritismo, ele avançou numa definição um pouco mais completa, que diz o seguinte, que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem e a natureza dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corpóreo. Então, essa foi a definição mais completa, digamos assim, que ficou e que se consolidou, digamos assim, ao longo do seu trabalho. É com essa última que nós trabalhamos. Então, muitas vezes se utiliza o termo espiritismo na primeira acepção, né? Apenas na crença ou no entendimento, ou na compreensão da comunicação e na sobrevivência do espírito. Mas a doutrina espírita foi além disso e tem mais a oferecer além do que essa primeira parte, né? Sem nenhum demérito de outras correntes que usam o mediunismo como prática regular, que tem a sua dignidade, a sua tradição, o seu mérito, que nós igualmente admiramos como irmãs, digamos assim, mas que são um pouco distintas, porque, enfim, cada um tem sua história, né? maravilha. Então, assim, é bom realmente a gente. Voltei. Apertei. Você caiu aí, sumiu. Assim, eu apertei um botão aqui que não devia. Fica aqui com o mouse, aí apertei um botão. Bom, eu não sei se estão ouvindo, às vezes tem um barulhinho aqui, não? Tá tudo bem? Não. Alguém está furando aqui. Enfim, bom, essas definições, no meu ver, são importantes. É como qualquer coisa, como, por exemplo, em matemática, quando você começa a estudar, você começa pelos números e saber a ordem deles, etc. E quando você vai somar, você tem que entender esse conceito, dar nome, digamos assim, aos burros, né? Ou aos bois, enfim, o que é isso, o que é aquilo, para você poder entender realmente o que é mais para frente. Às vezes, eu acho que isso é sempre muito necessário, né? Mas aí começa a vir
Quem quiser depois, claro, saber mais, tem já as referências, tem aí a Casa de Recuperação e Benefícios, escrevi errado, Benefícios Bezerra de Menezes, Benefícios Bezerra de Menezes, ela é lá no Rio de Janeiro e tem o site, deixa eu só, Benefícios, isso, agora tá certo. Essa casa é lá no Rio de Janeiro, na Rua Bambina ainda, não é? Isso, 128. Isso, na Rua Bambina. Quem quiser, está lá o www.crbbm.org. É só entrar no site, onde vocês vão ter uma coletânea imensa, a biblioteca virtual, inclusive, fantástica, com uma coleção de temas e livros assim que podem ter acesso e podem fazer download, assistir vídeos. Inclusive, a casa tem a transmissão, tem um link que é transmitido pelo site, não é? Das reuniões. Exatamente, a transmissão ao vivo das sessões, né? Pois, então, quem quiser se interessar, é só acessar e vocês vão começar a entender um pouquinho mais. Bom, como eu já falei, eu trouxe o Júlio porque, assim, não adianta trazer uma pessoa que tenha só poucos anos. Ela também pode ter só poucos anos de experiência, mas tem aquela experiência de vidas passadas, digamos assim, uma bagagem muito grande. Mas o Júlio é uma pessoa, além de conhecer, viver o espiritismo desde há muito tempo, também publicou livros, etc. Então, está bem por dentro, eu acho que está bem por dentro do que é isso. Então, e esse tema, né, o Júlio, milagres, é bem interessante, porque muitas pessoas ficam achando, às vezes, com uma ideia errada. Eu acho que, para mim, um milagre é algo que ocorreu que a pessoa, muitas vezes, não tem a real noção do que é aquilo, o que está por trás daquele milagre, né? Não sei se eu estou errado, mas parece que o Jesus não era muito adepto de dizer milagres. Era uma capacidade mediúnica muito grande, um conhecimento da matéria e da energia, né, digamos assim, que promovia a autocura. Ele sabia como ninguém manipular tudo isso. Então, isso é o que eu entendi. Agora, me fala você, Júlio, esse entendimento de milagre, como é que começou, o que algumas religiões que você já estudou entendem sobre o milagre. Então, vamos lá, é um tema realmente muito interessante. A primeira observação que nos ocorre sobre o tema é a chamada psicologia do milagre. Porque, normalmente, o milagre, na nossa acepção moderna, nos tempos de hoje, ele é associado ou a um fenômeno do passado ou uma crença do passado. Então, quando alguém ouve falar no milagre da Bíblia, né, sejam as curas de Jesus, seja os fenômenos de Moisés, qualquer coisa assim, pensar, isso aí é uma crença do passado, né? E uma coisa que também só acontecia antigamente, porque hoje em dia não acontecem milagres, né? Então, o milagre, ele ficou associado, ficou rotulado ou a uma crença ou a um fenômeno do passado. E a igreja, que, digamos assim, defende até hoje, né, a existência dos milagres e tal, ela associa muito o milagre como um fenômeno que foge às leis da natureza, como uma exceção executada por Deus, por força da sua vontade, completamente fora de qualquer regra, de qualquer lei conhecida. Então, o milagre seria, nesse sentido, uma derrogação das leis da natureza, uma violação, uma exceção, digamos assim, às leis da natureza. A doutrina espírita, que, conforme já citamos no início, é uma ciência, né, que estuda
a natureza, a origem dos espíritos e sua relação com o mundo corpóreo, ela já verificou que o milagre, nessa acepção, como derrogação, como exceção das leis da natureza, não existe, nem pode existir, porque tudo no universo é lei. Uma das grandes características da ciência, da física, da matemática, da ciência em geral, é matematizar, ou seja, traduzir em expressões matemáticas as leis naturais que existem. E conforme o tempo passa e mais nós avançamos no progresso do conhecimento, no progresso da ciência, nós mais constatamos que tudo é lei, né? Que todos os fenômenos que existem estão submetidos a leis, que o universo é regido por leis em todas as suas manifestações, de todos os seus tipos. Então, nesse sentido, o milagre não pode existir, não tem espaço para existir, porque o universo inteiro é lei, é governado por leis. Então, quando muito, fazendo-se uma concessão ao termo, o milagre poderia ser um evento, um fenômeno, realizado por efeito de alguma lei desconhecida. Aí sim, se nós o definirmos dessa forma, o milagre é o fenômeno que ocorre como resultado de uma lei que se desconhece, então poderíamos continuar a utilizar essa palavra nesse sentido. Mas, na sua acepção original, como derrogação ou como exceção às leis naturais, nós já sabemos que não é possível, que, nesse sentido, ele não faz sentido, não se comprova por aquilo que a ciência nos revela. Nesse segundo sentido, de que há um fenômeno que se realiza por uma lei que se desconhece, ele é eterno, porque sempre haverá fenômenos e manifestações que estão além do conhecimento humano. O conhecimento humano ele é permanentemente progressivo, contínuo, ele se desenvolve o tempo inteiro. E se desenvolve exatamente a partir da prospecção do desconhecido. Então, é até bom e é natural que ele não pare nunca, porque está sempre disposto a desbravar o território do desconhecido. Pouco a pouco, o terreno do conhecido se amplia e o terreno do desconhecido se limita, fruto do progresso do conhecimento humano. Da mesma forma, a palavra sobrenatural também não faz o menor sentido. Não existe nada que esteja além da natureza ou acima da natureza. Tudo faz parte das leis da natureza. O homem é que pode definir como sobrenatural aquilo que desconhece. Então, esse é o entendimento da doutrina espírita sobre essas palavras, milagre e sobrenatural. Por outro lado, muitas vezes a nossa espiritualidade, que é o outro lado da natureza humana, além da sua materialidade, tem sido associado ao milagre e ao sobrenatural. E com isso nós não concordamos, porque ao longo dos séculos XIX e XX nós temos tido uma série de contribuições de cientistas, de pessoas do mais alto valor, como William Crookes, como Charles Richer, né, só para citar dois grandes nomes, né, como o professor Ian Stevenson, agora mais recentemente como o Dr. Sam Parner, grandes nomes da ciência, tanto do século XIX quanto do século XX, que têm sucessivamente verificado e comprovado o aspecto espiritual do ser humano, que não se limita apenas àquilo que os nossos olhos veem, assim como a face oculta da Lua
não deixa de ser e de existir apenas porque nós não podemos percebê-lo, né? Com os nossos sentidos. Mas que a ciência tem progressivamente descoberto e confirmado a nossa natureza espiritual, a sobrevivência da mente e a sua possibilidade da comunicação com os chamados vivos, né? Porque a vida não cessa. E a doutrina espírita nos ajuda, então, a conhecer múltiplos aspectos dessa nossa espiritualidade. Então, é nesse sentido a sua contribuição. Para você ver, Júlio, tem muita coisa que você falou que vai muito com... É aquilo que muitas pessoas não percebem, muitos dizem assim, o espiritismo é a religião espírita. A gente tenta falar, não é bem uma religião, tá mais como uma doutrina, um conjunto de ensinamentos, etc., que tem justamente a ciência, não é a fé cega, é a fé raciocinada, certo? Eu lembro muito bem das palestras lá na Casa de Bezerra, que falavam muito sobre o Kardec, o livro dos médiuns, por exemplo, como ele conseguiu, o próprio filme Kardec, que mostra, que é um filme belíssimo, que mostra sobre como ele chegou a fazer aquela comprovação, o livro dos espíritos mesmo, que ele começou pelas mesas falantes, ou não, como é que era o nome? Mesas girantes, exatamente. É um fenômeno que aconteceu na França e tal, e aquilo começou a intrigar muito o Kardec, e ele queria ver se aquilo tinha... Tanto que ele separou o joio do trigo, que era charlatanismo, e o que era realmente, de fato, algo que não tinha influência direta do operador, digamos assim. Era algo que ele entendia que não era, digamos, deste mundo, não é? Então ele começou... Uma das premissas, né, de Kardec é que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa era a epígrafe da sua revista espírita, né, nos seus 12 volumes. Você vê lá no seu frontispício essa frase, né? E foi realmente a base da sua pesquisa e das suas descobertas. Quando ele viu uma mesa, entre aspas, responder a questões que fugiam completamente ao conhecimento das pessoas presentes, então, por exemplo, uma mesa respondendo em alemão, quando todos desconhecem alemão, ou respondendo às questões mais relevantes da ciência, quando nenhum dos presentes tem o menor conhecimento daquele assunto, ele foi procurar a causa, onde estava aquela inteligência superior que assim se manifestava. E foi assim que, passo a passo, ele chegou à ideia dos espíritos e da revelação deles. Então, não foi uma hipótese levantada e depois confirmada. Foi uma revelação feita pelo próprio meio, né, que ali se manifestava e que surpreendeu a todos e deu início a toda essa história. Os espíritos somos nós, né, em outro estado de vida, na vida que continua depois que a vida do corpo falece, e que se manifesta com inteligência, com vontade, com propósito, nas suas mais variadas manifestações. E a ciência, o espiritismo, ele tem 3 aspectos. Ele é uma filosofia natural, porque ele se apoia na ciência, e não é uma filosofia especulativa, é uma filosofia natural. Sim. E ele, dessa filosofia natural decorre uma ética, que é a ética do Cristo, é a ética do Evangelho, que se confirma, digamos assim, através a sua veracidade, o seu sentido, através da própria manifestação dos casos que os espíritos desencarnados nos relatam. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, e os aflitos do mundo desencarnados contam as suas bem-aventuranças, eles comprovam, digamos assim, que a aflição bem vivida, bem suportada, dignamente enfrentada, ela realmente leva a um estado de bem-aventurança na vida pós-morte. E assim nós percebemos o Evangelho não apenas como uma opinião
ou um poema do Cristo, mas como uma lei natural que dá a cada um segundo suas obras, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, a doutrina espírita tem esses três aspectos: o aspecto científico, que lhe serve de base, o aspecto filosófico, que elabora as consequências das descobertas feitas através da ciência, e a ética, que floresce, digamos assim, desses dois estágios. Agora, ele não tem, digamos assim, nenhuma estrutura religiosa. Nós não temos papa, nós não temos chefes, nós somos um movimento de livres pensadores, absolutamente livres nas suas manifestações, nas suas leituras, nos seus estudos, sem nenhuma hierarquia, sem nenhum tipo de ortodoxia, que não seja aquela baseada nos fatos, né, nos resultados das pesquisas. Então, é um movimento muito contemporâneo e muito atual em função dessas características. E você falando em pensadores livres, isso desde que o Kardec começou a fazer a publicação dos livros e da revista, assustou algumas autoridades no tempo dele e depois, durante alguns regimes de governos que aconteceram pelo mundo, que até foram proibidos. Porque eles sabiam que eram pensadores livres, não é? Isso... O livre pensamento sempre assusta, né? Sempre assusta, porque ele questiona, ele não aceita logo de caras, é isso, tá? É assim, mas por quê? Por quê? Vamos investigar. E essa característica investigativa, muitos não gostam. Nós temos dois casos muito interessantes nesse sentido, né? De dois grandes nomes da ciência que começaram suas pesquisas sobre os fenômenos espíritas no propósito de desmascará-los. Mostrar que era charlatanismo, porque assim eles pensavam. Um deles foi William Crookes, que foi um grande nome da ciência do Reino Unido da segunda metade do século XIX, chegou a receber o título de Sir, né? E quase que virou sinônimo ou símbolo da ciência britânica na segunda metade do século XIX, e que começou as pesquisas exatamente para desmascarar o fenômeno, e ao final comprovou de maneira exuberante. Ele teve durante 3 anos na sua casa uma médium chamada Florence Cook, que que tinha o dom de materialização de espíritos. E materializava um deles, que era Kate King, que é um espírito de uma mulher, que foi estudada durante 3 anos por esse cientista, a tal ponto de depois ele publicar um artigo dizendo: olha, eu não digo que é possível, eu digo que é real, pelas constatações que ele fez nesse sentido. E outro, César Lombroso, que foi um grande criminologista italiano, que era cético, e chegou a publicar diversos artigos na imprensa laica, dizendo que era tudo bobagem, que aquilo era charlatanismo, etc., etc., mas que também, com a mesma atitude científica de ver para crer, né, de estudar, se predispôs a estudar e assim fez. E, ao final de algum tempo, um dia se materializa ao seu lado a sua mãe, né, já desencarnada. E mãe é mãe, né? Exatamente. Aparece e fala: mio bambino, e abraça ele, e mostra que estava viva e que a vida continuava. E ele realmente constatou que o negócio era sério e veio a público reconhecer o erro, dizer que estava enganado, publicou também artigos e livros mostrando que tinha se enganado, que aquilo era real e que, a partir dali, estudaria o fenômeno espírita com a seriedade devida. Então, são diversos casos, né? Inclusive, desculpa, o William Crookes tem fotos, não é? Fotos, isso o Prêmio Nobel
de fisiologia. Da mesma forma, publicou diversos trabalhos comprovando a realidade do fenômeno espírita. Então, só aí três, né, grandes nomes, que, entre tantos outros, que poderíamos citar. Né? Sim, sim, é verdade. Eu acho interessante isso, que esses cientistas, o pessoal das terapias quânticas, digamos assim, né, que esse nome quântico acaba sendo em moda, está muito em moda, mas às vezes as pessoas, eu acho que não compreendem a verdadeira profundidade do que é ser quântico. No caso, o próprio espiritismo, eu acho que ele já mostra as múltiplas realidades, as múltiplas vivências e até mundos paralelos e tudo. Foi a primeira vez que eu ouvi de seres, foi justamente na casa espírita, que habitam os outros mundos que a gente não vê, como Júpiter, Marte, Urano, Saturno, por exemplo, todos os mundos são habitados. Não. Só que nós é que não conseguimos enxergar. Estão em outras dimensões, outros patamares, digamos, vibracionais diferentes do nosso. Nós somos Isso é uma coisa que a física quântica fala. Tudo é vibração. Nós somos a consequência de uma vibração mais densa. A vibração, quando se adensa, transforma nisso aqui. Quando nós começamos aos poucos. Isso leva tempo, né? O tempo necessário. Vamos ficando cada vez mais, a nossa vibração mais elevada, mais sutil, não precisamos mais dessa matéria. E aí é que é a coisa interessante, que eu gostaria justamente que as pessoas, acho que aos poucos entendem, o que é o espiritismo, o que ele estuda, que ele está muito alinhado com a visão que agora a física quântica começa a ser falada e tal, só que se você for ver os fenômeno, digamos assim, espírita, o espiritismo, já fala na existência de outros mundos, outras realidades, faz tempo. Não é de agora. Uma ideia que coaduna muito com essa é o conceito de multiversos, né? Isso. Se você compreender o mundo espiritual como uma das facetas do multiverso, ou seja, como um outro universo paralelo em que se vive sem a estrutura corpórea, talvez já comece a ficar mais fácil a compreensão, né, outro aspecto da vida, digamos assim, que pode ter muitos e muitos aspectos, muitas e muitas dimensões nesses multiversos paralelos, né, àquele em que nós nos encontramos. Mas, na verdade, são conceitos muito novos ainda, muito recentes, então é natural a estranheza, é natural a dificuldade que se tenha, digamos assim, para compreendê-los e aceitá-los, né? Eu acho que só o tempo mesmo é que vai amadurecer as mentes para assimilar essa diversidade da vida também em outros padrões que os nossos olhos, os nossos sentidos não conseguem perceber, né? Eu acho que é exatamente isso. É engraçado que o amadurecer do conhecimento eu vejo como uma forma de amolecer, digamos assim, o coração e as certezas. E a nossa mente ainda parece que às vezes é muito dura, nosso coração também. E se você for ver, acaba sendo muito... Como eu converso com muitas pessoas, eu noto que alguns ditos terapeutas quânticos, etc., são ainda muito inflexíveis. E acham, e quando afirmam certas coisas, afirmam com toda a absoluta certeza. E a gente sabe que esta realidade nossa, ela é transitória. Se as pessoas notarem dos evangelhos de Jesus, ele fala muito sobre a transitoriedade, ele fala muito da existência de outros mundos, de outras realidades, etc. Então, ele mesmo dizia que falava sobre as verdades, que é basicamente que cada um tem um ponto de vista diferente. Só que é aquilo que eu falei no começo, a verdade, para mim, no meu entendimento, também é um ponto de vista, mas eu acho que todos acabam concordando com isso, que é
o que está no cerne de tudo é o amor a si mesmo e ao próximo. Se você conseguir primeiro fazer esse amor a si mesmo, já é um avanço. Aí você conseguindo passar para a fase seguinte, nossa, Maravilha. Maravilha, tua mente já vai abrir, você já vai aceitar melhor a opinião do outro, a visão, a ideia de realidade. A coisa fica mais fácil, mais suave, e deixam de ser tão duros em certas coisas. O amadurecer acaba amolecendo essa dureza, né? É o que eu chamo da idolatria à própria opinião. Né? Pois é, como tem. A idolatria à própria opinião. Porque as opiniões realmente podem variar ao infinito. Exato. Então, a primeira coisa, e cada um de nós tem o direito igual à opinião. Então, seja o culto, seja o ignorante, seja o grego, seja o brasileiro, o chinês, todos têm o direito à sua opinião. O segundo estágio dessa história é a opinião fundamentada. Então, você imagina o seguinte, durante séculos, a física que prevaleceu no nosso conhecimento foi a física newtoniana. Isso, mecânica. Que era, digamos assim, Deus na Terra. Literalmente, é aquilo que era Até válido. que o doutor Albert Einstein trouxe a ideia da relatividade e a física quântica mudou completamente essa realidade, não no sentido de desautorizá-la, porque a física newtoniana ainda serve para 1 milhão de coisas e continua em vigor, mas no sentido de completá-la, de mostrar outros aspectos da realidade que não eram percebidos até o início do século XX. Então, o Espiritismo ele vem fazer o mesmo trabalho. Ele não vem a desautorizar nada do que a ciência já conhece sobre nossa realidade material. Pelo contrário, ele acompanha e torce pelo progresso da ciência material. Mas ele vem a demonstrar outros aspectos da nossa realidade que não eram conhecidos até aqui. Exato. Simples assim. E entende que esse descortinar progressivo de novos aspectos da realidade fazem parte do progresso. E que, como tal, ele faz parte do progresso quando ele ajuda a humanidade a compreender um aspecto seu que ficou esquecido, ficou, digamos assim, pouco estudado. Né? Então, é isso. E eu penso que nesse século XX, quando você tem os estudos sobre as experiências de quase morte, os estudos de casos de reencarnação de crianças, os estudos de transcomunicação, você já tem avanços científicos bem interessantes para comprovar, em definitivo, esse aspecto espiritual do ser humano. Né? Sim, sim. Cada vez mais cientistas vêm falando justamente... teve, alguns anos atrás, falaram sobre a alma. Falaram alguma... Agora eu já esqueci, não sei se falaram sobre a alma ou o espírito, alguma coisa assim, de que uma das coisas que tinha que ser considerado para a saúde, boa saúde do ser humano, era a espiritualidade. Tem que ser levado em consideração não apenas o bem-estar físico, mas o bem-estar espiritual também. Ou seja, é uma coisa que é relativamente nova. Antes era só bem-estar físico, a pessoa está boa, a mente está boa, mas espiritualmente. Não. Aí, acho que foi a Organização Mundial da Saúde que colocou isso também como uma das coisas fundamentais, o bem-estar espiritual, não é? E assim, se você for ver, por exemplo, agora me ocorreu uma coisa sobre ainda o tema milagres, a terapia genética, por exemplo, ela veio trazer os milagres que na década de 50, 60 era milagre. Algumas coisas que... Não, isso não é possível. O próprio Einstein, quando falou da teoria da relatividade dele, as pessoas ficaram assim... Eu li outro dia que só foi comprovado
na década de 50, 55 ou 56, quando lançaram lá o primeiro satélite com um relógio atômico, e viram, peraí, afinal, há mais de 50 anos atrás, aquele rapaz, que era um rapazinho ainda, de 20 e poucos anos, tinha falado nisso, olha só, né? Não, e com uma grande participação do Nordeste, né, na comprovação da teoria da relatividade, especialmente da cidade de Sobral, porque quando houve um eclipse do Sol, o Einstein disse que com o efeito da curvatura causada no espaço por razão da gravidade, seria possível vislumbrar a luz de uma estrela que está situada em relação à Terra, atrás do Sol. Houve uma discussão enorme sobre isso, se o espaço se dobra, se não dobra, aquela coisa toda. E quando houve, acho que foi em 1911 isso, o eclipse total. O ponto de observação na Terra que melhor visualização do fenômeno permitiu foi exatamente em Sobral, no Nordeste. E Sobral entrou para a história da ciência por permitir, então, a visualização da tal estrela que ficava atrás do Sol. Fantástico. Então, o Brasil tem uma participação relevante na comprovação da teoria de Einstein, né? Do contínuo espaço-tempo, do efeito da gravidade sobre o espaço, né? Enfim, daí nunca ninguém antes conseguiu imaginar que o espaço se curvaria, se dobraria por efeito da gravidade. Então, mostra também que a própria ciência, sem, digamos assim, se prender às contradições dos homens, ainda está sujeita também a rever os seus conceitos e a atualizar os seus conceitos à luz dos fatos e da comprovação dos fatos. O espiritismo, dizia Bezerra de Menezes, ele não pede favor nenhum, ele só pede estudo. Então, ao contrário de todas as outras, não, mas de muitas religiões que fogem ao estudo da ciência, ele pede, pelo amor de Deus, que a ciência estude os fenômenos espíritas para comprová-los, em definitivo, em benefício da humanidade. Então, ele faz um convite permanente aos cientistas de plantão que o estudem. Claro. Que ele está sempre disposto a isso, sempre aberto a servir de objeto de estudo, né? E aí, voltando, né, à questão da psicologia do milagre, você vê a questão dos nossos paradoxos, né? Nós associamos a psicologia do milagre a uma espécie de uma psicologia infantil. Em que sentido? No sentido de que aquele que cultua o milagre, seja na sua forma religiosa, seja na sua forma científica, e o que é um paradoxo ainda maior, né? Ele desconhece que a vida é lei. E que os fenômenos têm uma trajetória própria, têm o seu ritmo próprio, o seu momento, a sua trajetória, a partir das causas que lhe geram, e que não tem lugar para soluções instantâneas ou mágicas, seja na sua forma científica, seja na sua forma religiosa. Então, propagandas muito interessantes, né? Emagreça sem parar de comer. Né? É uma maravilha isso, né? É o sonho de qualquer americano. Pois é, ainda mais nós que somos feitos de matéria. Ainda não nos alimentamos de luz. Emagreça sem parar de comer. Fique forte sem fazer exercício, né? São os milagres que são vendidos, digamos assim, com uma linguagem científica, mas que sempre só atendem a pessoas que têm essa tal da psicologia do milagre, que são normalmente psicologias de natureza infantil, que se deixam levar por esse tipo de propaganda como soluções mágicas, assim como há também na religião. Vem aqui que eu faço uma desobsessão instantânea.
vem aqui e faço uma cura mágica, né? O Espiritismo não aprova nem se associa a nenhum tipo de mágica, nem religiosa, nem científica. Ele não propõe e não verifica nenhum resultado que não resulte do esforço e nem do tempo. Então, quando a gente vê Jesus ter resultados com curas instantâneas, nós atribuímos isso a uma superciência. Uma superciência que, por exemplo, numa cirurgia de catarata de poucos minutos, de uma hora, se tanto, normalmente até menos, pode devolver a visão a uma pessoa que estava praticamente cega, simplesmente porque ele curou a catarata. Foi um milagre. Então, é um milagre, como você estava dizendo há pouco, né, da ciência moderna, que seria impossível há 100 anos atrás. Se há 100 anos atrás alguém dissesse, olha, tem um médico aqui que consegue devolver a visão aos cegos em 1 hora, alguém poderia dizer, ó Jesus. Pois é. Né? Mas, na verdade, o tempo passou e a ciência se desenvolveu de tal modo que hoje consegue esse prodígio, esse milagre da instantaneidade com base nesse conhecimento. Então, o aparente milagre, ele resulta da aplicação de um conhecimento que era desconhecido, né? Que fugia aos nossos antepassados, digamos assim. Jesus, portanto, dominava uma superciência capaz de produzir efeitos de tal monta que, naquela época, principalmente, foram rotulados como milagres e que hoje ainda são desconhecidos. Nós não temos uma ciência capaz de equivaler, digamos assim, na capacidade, na efetividade. Mas, por outro lado, a ciência espírita não aprova nem chancela nenhum tipo de promessa de resultados instantâneos, principalmente nas questões de natureza moral, as obsessões, né? Porque nesses casos, principalmente, eles decorrem muitas vezes de causas profundas, seculares, de outras existências que não se resolvem em instantes, nem em dias, nem às vezes nem em anos, pela gravidade, pela profundidade do problema na alma daqueles que padecem desses tipos de problemas. Exatamente. Então, muito cuidado, né, com essas promessas de soluções instantâneas de qualquer natureza, porque requerem sempre muita atenção da nossa parte. Né? Sim. E aquilo que você falou, mesmo os ditos milagres que Jesus fez, obedeciam certas leis. Sim. Por exemplo, falando em lei, uma vez a pessoa falou assim, que tem uns criacionistas, alguns religiosos, criacionistas, que falam, o mundo foi criado em 6 dias, ou 7, né? 6. No 7, né? Deus descansou. Aí eu falo assim, olha, então, fisicamente, 6 dias, eu acho um pouquinho difícil. Aí a pessoa diz, para Deus nada é impossível. Mas veja bem, se ele criou leis universais, não é lógico que ele mesmo obedeça às próprias leis criadas? Aí tem uma separação, eu estou falando em Deus, não estou falando em Jesus. São entidades, aliás, distintas. Nem digo que Deus seja uma entidade, que é Deus. O princípio de todas as coisas, básicas, né? Tem a definição melhor no Livro dos Espíritos, eu sempre esqueço, mas digamos assim... A questão número 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Exato. Causa primária de todas as coisas. E como causa primária, ele também, ou esta
inteligência superior, né? Criou leis. Não faz sentido ele mesmo ir contra as próprias leis. Ora, não é assim. Uma coisa é no mundo humano, o humano que cria a lei e contra a própria lei. A outra é uma entidade superior, uma inteligência superior, tem que obedecer às próprias leis. E Jesus não fez nada fora da lei que poderia. Aí entra as permissões, entra os deveres com relação. Ele tem passagens que tirou obsessores e não sei o quê, mas a gente está falando de Jesus, uma autoridade moral que não cabe aqui na tela. Sim, muito mais. Muito mais. Ele não precisava nem falar. Era tipo assim, era só olhar assim, pronto, já resolvia. Não dizem que até só com a própria sombra do manto já operava, né? Isso tem a ver com muito outras coisas que está por trás que a gente não entende ainda. É uma autoridade moral, né? Uma autoridade moral. E ele tinha, assim, ninguém está sozinho. Uma coisa que eu aprendi é que o que dizem assim, para cada ser humano existem pelo menos mais 3 outros espíritos que nos acompanham constantemente. O Chico Xavier, ele tinha a equipe dele que o acompanhava. Ele não estava sozinho quando ele fazia as psicografias ou qualquer outro tipo de coisa. Outros médiuns que faziam, por exemplo, as cirurgias espirituais e tudo, não estão sozinhos. Tem uma equipe com... Aí a gente vai entrar depois, pode ser outros temas. Aparelhos, instrumentos científicos que a gente não consegue enxergar para poder realizar as operações e tudo. Então, quer dizer, não é? Existe uma ciência que a gente não consegue ainda enxergar, mas existe aparelhos tecnológicos e tudo que estão muito além da nossa capacidade. E aí, não é? Não, desculpa interromper, eu lembrei aqui do caso de Arigó, né? Que é um caso que a ciência deveria estudar muito, porque aquelas cirurgias feitas ali sem nenhum tipo de asepsia, que não resultam em nenhum tipo de inflamação, inclusive com cortes, com penetração do corpo, essa coisa toda, né? A ciência, ao invés de negar, deveria ter colocado ali a NASA para estudar, né? Para saber o que ocorre. Então, só confirma isso que você estava dizendo. Desculpa aqui o parênteses. Mas observa-se, constata-se ali uma superciência que ainda está acima da nossa e que deveria ser objeto da nossa como ponto de estudo, como aprendizado, né? Então, a ciência muitas vezes tem perdido essas oportunidades de aproveitar essas circunstâncias para desenvolver, inclusive, o seu campo de conhecimento. Exatamente, é por aí. Isso aí, a gente... Nossa, as possibilidades são tantas. E agora me ocorreu uma outra coisa, que isso, muitas vezes, uma coisa que eu sempre ouvi falar é sobre a doação de ectoplasma. Naquele equipamento que eu te mostrei, offline, antes da gente começar, a Morphos, né? Tem uma coisa que as pessoas falam na doação do ectoplasma. Que o que acontece nessa nossa terapia, ou pode-se chamar de terapia, só que talvez não bem com esse peso, né? Mas esse auxílio com esse equipamento, a intenção está em primeiro lugar. E como em qualquer... Claro, se você tem intenções boas, atraímos as vibrações mais positivas e melhores. Mas é aquilo, é intenção boa de verdade. Tem muita gente que fala assim, não, eu quero fazer o bem, mas lá no fundo, menos aquele. Do resto, sim. Aquela pessoa, não. Só o resto. Aquela não. Isso você já começa a ter uma intenção não tão boa. Então, não espere obter atração de espíritos, entidades que estejam tão afinados. Eles vão estar afinados com você. E aquilo que você falou lá no começo, sobre as leis, uma delas, a lei da atração, é fundamental. Você atrai tudo que você vibra, sente. Se você, até mesmo quando diz orai e vigiai, ora, mas ora direito.
com verdadeira emoção, com amor, aí você vai conseguir realmente fazer aquela oração verdadeira. Não é aquela decorada, sem sentimento. E tudo tem que ter sentimento, a intenção potencializada com o sentimento. Se nada disso, esse equipamento, qualquer outra mesa, qualquer outra coisa, não funciona. E você não vai ter. Aí vai esbarrar naquilo que você falou, que a gente ainda vai falar depois disso outro dia sobre as obsessões e desobsessões. Tipo, chega assim, literalmente roda os botões, ou põe a mesa, roda o pêndulo e pronto. 90 dias está resolvido. O obsessor já não está mais na pessoa. Será? Muito cuidado com todas essas promessas, né, de instantaneidade. Primeiro, com a promessa em si. Todas as vezes que, nesses casos de natureza psíquica, alguém promete uma cura instantânea ou super ligeira, duvide, né? Por quê? Porque ninguém pode prometer nessa área. Há circunstâncias, por exemplo, uma reunião de desobsessão, em que um determinado espírito se manifesta e ele é esclarecido, evangelizado, digamos assim, no sentido de se afastar, de perdoar aquele que ele perturba naquele momento, de deixar daquela perseguição, aquele tipo de coisa. Pode acontecer, e muitas vezes acontece, que aquela sessão, aquele grupo, encontre aquele espírito já numa reta final do seu esclarecimento. Então, ele já não está tão endurecido, ele já está mais sensível à argumentação, e a própria espiritualidade o coloca num grupo que tem a capacidade, a sintonia, a vibração necessária para o seu esclarecimento, e realmente se obtém aquela cura, digamos assim, ele finalmente se convence do seu erro e deixa de perturbar, de obsediar, como nós dizemos, aquele encarnado, aquela pessoa que está sofrendo esse tipo de intervenção maléfica, né, digamos assim, e obtém-se a cura. E é uma bênção que assim seja, mas não se pode prometer. Porque o oposto também pode ser verdadeiro. Pode ser que aquele caso esteja ainda numa fase muito aguda e podem passar anos e anos e anos e anos sem que nenhum grupo consiga nenhuma alteração do fenômeno, do processo. Além do que, esses casos são sempre casos de simbiose, em que é necessária a modificação moral também da chamada vítima, né, do obsediado, do paciente encarnado, digamos assim, para que a cura seja completa. Então, aí você cai no livre-arbítrio, você cai nas predisposições íntimas de cada um, como você mesmo estava citando agora há pouco, e que podem ser mais rápidas ou mais lentas, podem ser verdadeiras ou podem ser apenas aparentes. Então, a pessoa diz, mas eu sou muito bom, eu não sei por que eu sofro com esse tipo de obsessão. Quando a igreja é todo domingo, né? Você não sabe os pensamentos que essa pessoa alimenta, são ocultos a todos nós. Então, podem ocorrer curas mais rápidas? Podem, e acontecem. Pode-se garantir ou prometer essas curas dessa forma? Não. Então, todos aqueles que prometem esse tipo de coisa sob qualquer pretexto, sob qualquer tipo de método, desconfie, porque eles falam de coisas que não podem prometer. Então, a doutrina espírita é muito prudente, muito conservadora no sentido, e a própria experiência o comprova. Porque muitas vezes vê-se uma cura rápida que não se esperava, e que, digamos assim, o desenrolar dos fatos surpreendeu,
e outra cura que se esperava com muita ansiedade e que consome os anos sem que resulte numa diferença significativa. Claro. Os dois extremos são possíveis e fogem ao controle do ser humano, né? Mesmo dos mais bem intencionados, digamos assim. Exato. Porque aí está, volta de novo. Alguns, chamam-se, os moduladores estão em comum acordo que existem leis, permissões, uma série de coisas que a proposta, basicamente, é acabar ajudando a autocura dos males físicos, energéticos, até mesmo espirituais. Mas tudo tem a ver com as permissões, com a capacidade de quem está realmente intencionando. Será que a intenção é verdadeiramente boa? E mesmo que a intenção possa ser verdadeiramente boa, esbarra nessa questão das permissões. As permissões espirituais, eu vejo que elas estão assim num patamar bem mais elevado do que a nossa realidade. Quando você, até um ponto a gente pode ir, mas depois é aquela coisa, não dá para forçar. Até eu acho que em alguns casos, ou de forma, pode-se até forçar algo, mas não espere que não tenha consequências. Toda reação, toda ação tem uma reação. Não tem jeito. Essa também é outra lei universal. Se você promove algo que não era para, ou supostamente não era para ocorrer, não espere que não tenha resposta. Vai ter. Né? Mas aí a gente ainda vai pensar em outro tema mais para frente sobre essa questão das permissões no mundo espiritual, como é que é, e também parece que depende muito da sensibilidade da pessoa que está trabalhando com o campo espiritual, até o ponto dela, eu acho que a humildade de saber até onde pode ir é muito importante. Você tira o egocentrismo, aquela coisa assim, não, eu tenho uma capacidade mediúnica extraordinária, posso curar, fazer e acontecer. Se a gente for ver, a cura nunca parte de quem oferece a cura, não é? O ditado que eu sempre uso e que é muito atual: vote em quem promete menos, porque a decepção é menor, né? Gestão da... Quando a promessa é grande demais, desconfie. Isso em qualquer território. Isso em qualquer território, seja religioso, seja espiritual, seja físico. A moderação, o bom senso, a modéstia são sempre companheiros dos verdadeiros trabalhadores. Sim. E a pretensão, a basófia e o orgulho, a vaidade, são sempre companheiros dos falsos profetas, né? de todos os tipos. Então, muito cuidado com isso. Né? Tem dois personagens que eu, assim, são modelos, né? Mas são modelos que a gente ainda vai levar, tem que saber nos colocar nesse lugar, que nós vamos levar um bom tempo. Talvez 3 modelos. Mais recente, vamos aumentar 4, pronto. Chico Xavier, o Gandhi, São Francisco de Assis e, claro, Jesus. Claro, aí você pode pôr também Buda e por aí fora, tanto faz. Mas esses são... É só você ver, acompanhar a história, a simplicidade, a humildade, está sempre em primeiro lugar. Muitas pessoas questionam, poxa, Jesus foi crucificado, mas ele podia ter... Nem precisava estalar o dedo, resolvia tudo. Resolvia. Mas não cabia... Ele tinha consciência que não cabia a ele essa decisão, e sim ao outro. Porque teve um filme com Morgan Freeman, muito legal, que fala justamente isso. Deus não dá coisas prontas para você. E Jesus sabia disso, então ele deu a oportunidade àqueles humanos que o crucificaram de não o crucificar, não o condenar. Ele deu essa oportunidade. A pessoa que não soube ainda fazer isso. As pessoas com consciência, o próprio Francisco de Assis,
Ele não convenceu ninguém. Não foi lá, olha, tem que ser assim e tal, não sei o que. Não. O filme Irmão Sol e Irmã Lua é lindíssimo. Que ele não precisou em nenhum momento fazer publicidade, propaganda, nada. As pessoas chegavam até ele conversava, explicava, olha, é isso. E as pessoas, muitos aceitavam aquela verdade, amor ao próximo. O Gandhi, o Chico Xavier, Madre Teresa, tantos outros exemplos que eles mostravam, nunca faziam publicidade, a mídia em volta é que fazia a publicidade, mas eles não queriam. Eles só mostravam, olha, é isso aqui. Você está disposto a fazer essa entrega, essa doação? E uma coisa que as pessoas confundem, caridade, sem fora da caridade não há salvação, mas é uma coisa diferente. Não é aquela caridade publicitada que muita gente faz, né? Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. É aquela desinteressada, aquela que você realmente vai estimular o outro a crescer. É que tem aquela caridade, né? Que muitas pessoas confundem, que é aquela caridade da dependência. Faz uma caridade, mas o outro fica dependente disso. E aí as pessoas confundem. Mas a gente tem muita coisa aí, muito tema, muita coisa. E tudo acaba sendo a nossa vida aqui como seres humanos, nesse planeta, girando a milhares de quilômetros por segundo em volta de um planeta solto no espaço, acaba sendo praticamente um milagre, não é? Não é? Milagre como ainda também não nos matamos ainda. Olha, ainda sobrevive alguns humanos por aí. Eu acho que a gente pode, né, já tem um certo tempo aí, Sim. começar a encerrar aqui refletindo sobre os chamados milagres morais, né? Kardec faz essa observação de que hoje em dia, mais importantes do que os milagres físicos, são os milagres morais. Então, fazer com que a nossa sociedade atual comece a perceber os invisíveis que estão ao nosso redor, vivinhos da Silva, né? Encarnados, mas que são apenas invisíveis pelo fato de serem humildes, por serem pobres, por serem ignorantes, famintos, e que passam completamente ao largo das nossas reflexões, das nossas considerações diárias, né? Por exemplo, outro dia eu estava pensando, quando você vê esses bibelôs que se colocam em estante, imagina uma estante repleta de bibelôs, né? Coisinhas, pecinhas de cerâmica, né? Tem bichinho, tem cachorrinho, tem anjinho, tem uma série de coisas. Você olha aquela... Ou então a coleção de carros de miniatura, né? Tem lá um monte, vitrines belíssimas, em casas luxuosas, repletas de carros em miniatura. E eu fico imaginando, some no mundo inteiro o valor desses bibelôs, o valor desses carros de miniatura, ou as mulheres que têm, às vezes, coleções de sapatos. Ui! Né? Tem 100 sapatos, 100 pares de sapato no armário. Nem usa. Você soma quanto de inutilidades nós acumulamos no mundo inteiro. Se isso fosse convertido em dinheiro agora, quantos milhares de pessoas poderiam comer simplesmente no dia de hoje? Só com supérfluos. Só com supérfluos. Né? E poderíamos passar aqui horas dando exemplos de supérfluos. Tem 3, né? Mas isso não fere a ninguém, quer dizer, você bota lá o bibelô na sua estante, você compra o seu sapato, você compra lá o objeto, a coleção de revista, coleção de isso, daquilo outro, sem se dar conta de que naquele mesmo instante milhares de pessoas, milhões de pessoas hoje não têm o almoço. É verdade. Então, é realmente um estágio de adormecimento da consciência que nós vivemos.
E Kardec se propõe a esses milagres, né, que são o despertar dessa consciência. O despertar da consciência ecológica, o despertar da consciência social, o despertar da consciência que vai nos levar a ver o outro e o sofrimento do outro como sendo nosso também. Então, esses milagres, que podem acontecer todos os dias, porque cada um de nós pode despertar a qualquer momento e começar a perceber o que antes não percebia, são muito mais importantes do que os milagres físicos de qualquer natureza. E hoje, talvez, a nossa prioridade sejam esses milagres do pensamento, do sentimento, do que qualquer outro. É a esses milagres que a doutrina espírita se propõe a realizar, se propõe a despertar, despertando a nossa consciência. E talvez eles sejam realmente o grande desafio dessa sociedade de século XXI. Né? Com certeza. Que quando você desperta, vai sentir dores. Vai doer bastante, porque você vai perceber o que aconteceu. Aí não tem jeito. Exato. Tem que mergulhar de cabeça nessas dores, abraçar, entender, aceitar e seguir em frente. E quando se diz não errar de novo, é prestar atenção. Mas ainda assim, perdoar 70 vezes 7, né? Isso aí. Isso aí é um outro milagre. Se perdoar só uma vez, não é? Aí já tá bom. Imagina 70 vezes 7. Mas, enfim, é isso, meu amigo. Olha, muito obrigado pela sua vinda aqui, pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que será de grande utilidade e vai abrir mais possibilidades que as outras pessoas que nos assistam possam entender que não existe só uma verdade, existem várias, mas sempre tendo o amor a si mesmo e ao próximo como meta. Se fizer isso, já está bom. Isso aí. Aí sua mente começa a abrir, achando que você não é dono da verdade, isso já é bom. E aí nós trouxemos aqui uma dentre várias verdades. Tá bom? E é isso, meu amigo. Obrigado a você pelo convite, pela oportunidade. Sucesso aí na sua nova iniciativa, nesse novo espaço que você cria, para reflexão, para troca de ideias. Todo espaço que se crie nesse sentido é sempre muito bem-vindo. Então, parabéns pela sua iniciativa e vamos ficar aqui sempre na torcida. Tá bom? Obrigado. Um abraço a todos os seus ouvintes, a todos os participantes aí do Chaves Quânticos. Tá? Exatamente. Muito obrigado. Até já. Até breve. Vou botar a vinheta de encerramento e a gente já se fala. Até já. Um abraço, gente. Muito obrigado. Tchau.